Semana de mais um jogo importante agora contra o Ituano, né? Equipe que é atual vice-líder do campeonato, tem 7 pontos. ABC ainda buscando essa primeira vitória, um resultado, claro, para dar confiança, trazer o torcedor de volta também. Queria que o senhor falasse como é que tem sido a preparação durante essa semana para esse jogo e justamente também encarar um pouco, né, dessa pressão, dessa impaciência do torcedor pela vinda dos primeiros 3 pontos. Sim, acho que foi uma semana de representação, entendendo um pouco o momento nosso, analisando a produção nossa lá contra o Botafogo na Paraíba, estudando a característica do Ituano e entendendo a importância desse jogo em casa, diante dos nossos torcedores, buscar essa primeira vitória. Que a gente não se pressione a isso, que a gente continue no mesmo processo, trabalhando firme, tendo bons comportamentos, que ela vai sair com naturalidade. Acredito que isso está muito claro na cabeça dos atletas. Alguns ajustes de movimentação para a gente ter o êxito final, mas o procedimento desde o São Bernardo, CSA, Botafogo, ele tem que ser mantido coletivamente, em algumas ações de setores. A gente incluiu nesse jogo contra o Botafogo, que eu pedi para eles, a gente aumentar o nosso índice de finalização. A gente conseguiu, foi dando alguns objetivos, aumentar o nosso número de faltas. A gente estava fazendo poucas faltas, a gente conseguiu fazer mais aquelas faltas que não gera transição para o adversário. A gente conseguiu, e não perdemos a composição, a compactação no jogo sem bola. E agora é incluir o que está faltando, o término, o gol, né? Então, eles estão cientes disso. Algum mecanismo ali, eu acho que essa repetição, essa continuidade da equipe em alguns setores vai acontecer com naturalidade e saber que é fundamental a gente fazer os 6 pontos. Fazer essa vitória para chegar aos 6 pontos. Simples, não vai ser. Adversário invicto, com 7 pontos. Uma qualidade boa, de uma estratégia. Conheço bem o Mazzola, ser um time bastante reativo, tá? Tem essa característica, alguns nomes de experiência também no Ituano. Mas se a gente duelar bem e não errar em alguns detalhes, a gente pode conseguir, né, essa primeira vitória que está sendo merecida pelo que a equipe vem fazendo nesses 3 jogos. Boa tarde, professor Pisa. Com relação ao time, né, que você vai colocar em campo no jogo contra o Ituano, as últimas 2 partidas você repetiu o 11 que iniciou o jogo, com o Alisson no ataque, o meio campo com o Carlos Eduardo, o Elton Reis e Adeilson. Queria saber como é que você planeja, né, já que nas últimas 2 partidas, apesar de ter desempenhado um bom futebol, que a gente sabe, a vitória ainda não veio, como é que você planeja movimentar esse tabuleiro de xadrez, alguma alteração no ataque, quem sabe, a saída do Alisson para a entrada de um Joãozinho, que já foi artilheiro com você, ou até do Danilo. Como é que você pensa em movimentar esse tabuleiro de xadrez para esse jogo contra o Ituano? Sim, acho que a repetição ela é importante. Não é só o fato de você ter feito 2 bons jogos, te obriga a repetir a escalação. Eu sempre pontuei isso, que eu vou muito jogo a jogo, muito característica do adversário, melhor encaixe para a gente neutralizar e conseguir jogar. Eu não precisava mudar, talvez, o time do São Bernardo para o do CSA. Eu também não precisava manter o time do CSA para o time do Botafogo. Só que o Botafogo e o CSA são muito parecidos a característica, né? Então, me proporcionou essa situação de repetir a escalação. Gostei da atuação contra o Botafogo, mesmo sem o resultado. Esse mecanismo ali, segundo tempo, a hora que eu deixei mais leve um pouco e com os jogadores, uma característica
até de entrar um pouco mais para dentro do jogo. A gente ficou mais agressivo ofensivamente, né? Quando eu trouxe Rosa com a perna invertida, que consegue entrar para fazer um meia. Bruno Leite, que é um meia mais agressivo também. Martins, que tem também esse 1 para 1 bom. Danilo. Então a gente mudou um pouco o ritmo do jogo, né? E o primeiro tempo até 20 do segundo, ainda fica aquele jogo ainda de contenção, de briga. Às vezes o jogo ofensivo do Orlando Júnior e do Jonathan não aparece tanto, porque eles estão na preocupação no jogo fora de casa, de marcar mais, né, de impedir o adversário de jogar. E eles desgastam o adversário. E quando você vem de fora com jogadores mais leves, você consegue sobressair perante do adversário pelas características dos atletas que entram. Então, entender isso, repetir a formação seria o ideal. Aquela referência que nós tivemos de 20 minutos contra o CSA em casa, dar essa oportunidade para eles de novo e pedir para que eles transfiram em gols. Uma ideia boa. Entender que seria um fato novo, talvez, você entrar mais leve e aí você ter força do Orlando com uma segunda etapa, ou um Alisson com uma segunda etapa, iniciar com um Danilo, com um Joãozinho. Então, estou trabalhando isso desde a reapresentação. Fiz algumas variações durante o treino, né, de uma equipe com um pouco mais de força e uma equipe um pouquinho mais leve, né? Às vezes até abrindo mão de um dos três aqui, da trinca, né, Reis, Carlos Eduardo e Adeilson, trazendo um meia com mais ofensivo, aquele meia que faz uma transição verticalizando, com os extremos aqui também mais leve. Eu tenho mais o treino de hoje, o treino de amanhã, e ver o que vai ser melhor para esse jogo. Dependente da tomada de decisão, eles vão estar preparados, seja para iniciar ou para terminar. O mais importante, eu venho passando isso para eles, construindo isso. Quem inicia o jogo está construindo, e quem termina, né, tem que definir bem. E eles estão bem sintonizados nessa questão da importância, né? Independente da titularidade ou ser utilizado durante o jogo. Boa tarde, Evaristo. A gente vai, ao término dessa rodada, né, da quarta rodada, a gente vai para 20% já da tabela aí concluída, né? A gente está falando de uma competição de tiro curto, né, porque só tem um turno, depois vira uma outra competição para os classificados. Dentro desse contexto, né, como é que você enxerga o fato do seu time ainda não ter vencido na competição, né? E como é que para você, principalmente na escalação dos 11 iniciais, né? O colega até falou sobre repetir os 11, mas pelo que a gente viu nesse último jogo contra o Botafogo, a entrada de alguns atletas sugere até que essa escalação dos 11 iniciais seja uma coisa meio de circunstância, talvez porque você ainda não tenha alguns que estão vindo do banco 100%. Você imagina trocar esses 11 iniciais para o próximo quadrante, né, naqueles grupos de blocos, né, que você dividiu a competição? Ou seja, esse seu time ainda é o ideal para o momento ou é o ideal para o que você pensa para a competição? E fala um pouco também sobre essa situação desse tiro curto da competição, né, ao término dessa rodada. Por favor, obrigado. Sim, eu acho assim, a gente está dividido em ciclos também, né, nas metas. Com a vitória a gente vai ficar devendo um ponto do 7 que a gente planejou para cada meta. São 5 divisões, quase parecidos, 20%, né, do 100 que a competição exige, dividindo em blocos de 4, né? Então são 4 blocos de 4 jogos e um bloco de 3. Então, a vitória, a gente soma os 6, fica devendo 1. Está equilibrado, você está devendo, mas está equilibrado. Pensando que se você for ver lá na frente, no final, entre os 8
deve classificar com 50% de aproveitamento. Então, vamos supor, 12 pontos disputados, 6. 2 jogos nível forte fora de casa, né? Com São Bernardo e Botafogo. Está aceitável. Não está espetacular, mas está no equilíbrio. Para isso precisamos, né, fazer esse resultado. Aí, a sequência dos blocos é entender. Eu acho assim, todo mundo está buscando espaço, ainda não teve as trocas por uma necessidade técnica. Acho que está tendo uma resposta. Não teve necessidade de reposição por lesão. Não teve automática. Mas já vai chegar momentos dessa competição que o desenho ele começa a mudar diante de lesão. Espero que não ocorra, mas sempre tem uma outra situação automática, às vezes um vermelho, você precisa repor, e o grupo tem que estar todo mundo preparado para esse momento. Ou às vezes até uma queda de rendimento de um ou outro jogador, porque às vezes você sustentar 6, 7, 8 jogos no mesmo nível, né? É difícil. Às vezes você precisa mexer para dar uma oxigenada e dar uma vida para os caras de fora. Confesso até que comentei com o Marco Antônio, o auxiliar, com o Tostão, que a gente troca essas ideias. A gente traz um resultado positivo, te facilita até movimentar o grupo, e daí você tira o atleta, não porque perdeu o jogo, não, para oportunizá-lo diante de uma equipe que ganhou, mas que tem um grupo que dá uma resposta positiva. Você muda um jogador no setor, põe um outro, com vitória. Vamos ver esse jogador jogar o próximo jogo, né? Diferente de você tirar uma mudança na equipe de 2, 3 peças com o time perdendo. Parece que você está dando uma explicação, ó, perdeu, mexeu, né? Então, próximo jogo nosso já é uma característica, sem ser o Ituano agora, o Brusque, um campo que praticamente não tem jogo, todos os adversários foram lá, uma dificuldade grande, o sintético, campo acanhado, né? Que às vezes você tem que mexer, você tem que mudar, tem que entender sempre o próximo adversário. Então é isso. O mais importante de tudo isso é eles estarem preparados. Ó, vamos, é agora. Resposta. Como o Ian fez. Jogou lá o jogo, o Ian não saiu da equipe porque a equipe foi mal. Foi uma escolha tática, de mudança de uma plataforma inicial para o próximo jogo dentro de casa. Aí teve a possibilidade de estrear Jonathan, estrear Carlos Eduardo, que entrou bem no jogo ali. Desloquei um pouco, o Alisson não participou desse jogo, trouxe o Alisson no setor, e o time desempenhou esses 2 jogos aí que não ganhou, mas também teve um bom comportamento no jogo. Então, é por isso que eu venho repetindo. E espero que a gente seja assertivo agora na escolha inicial e também na leitura de jogo contra o Ituano para fazer esse resultado. Professor, o Bruno, ele, em razão daquele choque com o Michael, né, ele estava com algumas dores no joelho, estava apresentando um inchaço. Queria saber se ele já conseguiu se recuperar, já voltou a treinar com a equipe. E a resposta sendo positiva, se ele, de repente, estando em condições, seria uma opção, uma possibilidade de talvez entrar na equipe ali, até talvez também mudando uma plataforma tática, indo para um 4-4-2, enfim, não sei se isso também está dentro do seu radar aí. E uma outra pergunta é sobre o Ituano, né? A característica do Ituano. Algumas pessoas, já ouvi pessoas comentarem nesse sentido, de que eles jogando fora de casa costumam ter uma postura mais reativa, talvez seja até característica do próprio Mazzola, né, do técnico. É assim que você também espera a postura desse Ituano para o jogo aqui em Natal? Sim. O Bruno, o trauma foi muito forte. Ele reapresentou com um inchaço no joelho, no local, fez as imagens, não deu nada, só um edema, né, e um inchaço. Ele tratou 2 períodos, ontem ele veio para o campo. Só que tem uma limitação ainda da flexibilidade. Ele conseguiu fazer os movimentos
de corrida reta. Quando ele faz freia, muda de direção, um incômodo. Hoje de manhã ele treinou e agora à tarde ele deve participar. Eu quero entender como ele está. Não sei se ele já vai estar liberado 100% para estar comigo, se ele vai participar de blocos menores, né? Mas é um jogador, se estiver apto, interessante para, se não entrar de início, estar participando do jogo. O ano é uma equipe que tem jogadores experientes, ele faz uma variação ali na marcação reativa, 2 linhas de 4, com 2 jogadores na frente. Diferente das equipes que nós enfrentamos, que distribuía bem o 4-2-3-1. O ano vem para um 4-4-2 reativo, e quando constrói, ele constrói no losango. Ele faz um 3-1-2. Então ele vai jogar com 2 jogadores enfiados, pesando a nossa última linha. Talvez possa vir Popó, que está sendo artilheiro, Neto Berola, figurou, não jogou esse último, teve uma disposição no aquecimento. Eu penso que ele deve distribuir um meio campo ali com o Bruno Silva, que é o cara que começa a organização, né? Ramon, Thiaguinho e Osman, aí Neto Berola e Popó. Daí Osman e Thiaguinho marca por fora na linha, e quando entra a construção eles fazem um losango, com Bruno Silva, Thiaguinho, o Ramon, e Osman venceu 10 para abastecer Berola e Popó. Uma linha de 4 com Tássio, Luiz Gustavo, que é um zagueiro experiente, junto com o Mancini, né? São jogadores ali que conhecem bem o setor, e o Dalpiano. Os dois lados, como na construção entra para jogar no losango, eles são muito ofensivos, tanto o Tássio como o Dalpiano. É um time que tira muito rápido a bola do setor, até por deixar os dois já avançados. Se não for Neto Berola, vai ser mais uma situação de talvez um atacante do lado de Popó, esperando essa bola já de uma roubada, de uma ligação direta verticalizando. Bola na mão do Saulo, já uma reposição rápida também. É um time que desarme já muda de comportamento para pegar o adversário de surpresa. Então tentar bloquear muito eles ali nisso. Essa perda da bola nossa já tem que ter um pé de pressiona muito forte, né? A gente tem que atacar marcando, não adianta a gente estar construindo e estar longe. Então os ajustes de Bispo, de Whindersson, esses 2 jogadores que vão ficar ali, tem que ser encaixado. Reis tem que proteger bem essa frente, porque quando não tem a amplitude, né, do adversário, é por dentro. Tem hora que a gente tem que entender se a gente vai travar com o volante para ter uma sobra do zagueiro, ou se a gente vai fazer a sobra com os laterais. Mesmo não tendo os extremos, o lateral, o lado contrário, entra para que o zagueiro sobre. É isso que eu venho trabalhando, né? Eles têm essa leitura que eu passei para vocês, e que a gente possa neutralizar e jogar, né? Saber que a gente tem que bloqueá-los e pôr também a nossa necessidade da vitória, né? Os comportamentos que a gente está colocando no jogo transferir em resultados, né? É só de performance, de jogo baixo, jogou bem, agora também não dá mais, né? A gente tem que ter os mesmos comportamentos e trazer os 3 pontos. Evaristo, para a gente comentar sobre o posicionamento do Alisson, né? Na última coletiva pós-jogo você falou justamente sobre a atuação dele ali na referência do ataque, né? Até citou outras possibilidades, né? O Danilo, o Joãozinho também, e falou de uma situação de jogo, né? De usar o Alisson pelo lado na entrada de outra referência ali, né? Numa situação durante o jogo. Eu queria que você falasse sobre o seu entendimento sobre o Alisson, que apesar da gente ter a informação que ele tem um bom rendimento físico, é um jogador que já tem 36 anos de idade, né? Tem algumas dificuldades físicas que são naturais da idade, inclusive, mas apresenta bons números,
Você não acha que jogando ali na referência ele acaba tendo um desgaste maior naquele primeiro contato com a marcação? Como é que você entende essa entrada dele e o uso do Alisson ali naquela posição como referência do ataque? Obrigado. Eu acho assim que o Alisson deve ser um dos jogadores com o maior poder de definição nosso, ofensivamente. Conclusão, término, 99 gols com a camisa do clube, jogador experiente. Se a gente pegar os números e ver o comportamento de treino do Alisson, é até de você ficar abismado. Eu confesso, eu já tive jogadores experientes nos meus grupos e não bate os números que o Alisson bate. Ontem a gente fez um trabalho de transferência de força para o campo, de potência, com saltos em caixotes ou nos cavaletes. Ele quer treinar, a gente quer poupar ele quer treinar. Às vezes em outros clubes alguns jogadores já não quer mais. Posso ficar de fora desse trabalho? Não, tá bom, Alisson, não precisa, não, eu vou. Não, faz 8, não, vou fazer 10. Então o cara se predispõe a estar participando de tudo. E quando esses estímulos estão bem encaixados, esse balanço, ou ele, Carlos Eduardo, ou ele é Deilson, divide 2 zagueiros e um volante, né? O primeiro encaixe de pressão, ele vai percorrer menos metros, né? Do que se ele tem que ficar batendo lateral, corredor, talvez vai ter momentos no jogo que ele vai ter que dar sprint de 80 metros. Ali ele vai dar sprint de 10, de 15, de 5, e ficar perto do gol. O que está sendo mais difícil um pouquinho, porque o Alisson quer a bola. Então, às vezes ele vê o desenvolvimento, a bola, ele fica inquieto para querer pegar, para poder ajudar. O que está sendo mais difícil para mim é conscientizar ele. Espera, fica 100 minutos, 20 minutos sem pegar na bola. Mas a hora que você pegar, você vai fazer o gol. A gente vai ter que proporcionar essa situação para que ela chegue para você ter esse término, né? Então, eu acredito que ele pode nos ajudar ali, venha. Eu gostei dos 2 jogos dele, eu sei que existe essa cobrança do Alisson ali, eu sei que é o ídolo, que a torcida às vezes fica impaciente, outros entendem, né? Uns entendem que ali ele não funciona, outros já acham que ali é o melhor posicionamento. Isso só vai mudar quando o gol sair. Fez o 1-0 contra o Ituano, o gol do Alisson. A gente vai para Brusque ou para o outro jogo em casa contra o Anapolina, gol do Alisson, naquele setor. Acabou o externo, as hipóteses, as suposições. Precisa do gol ali, não só ele, qualquer um. Eu tiro o Alisson, o Danilo entra. 2 jogos não faz gol, não tem 9. O Joãozinho não faz, não tem 9. Então é um setor ali que você depende muito do gol, tá? Eu acho que, por exemplo, faz um bom jogo, surge as bolas, ele consegue transferir, né, o jogo dele com gols, achou agora a posição do Alisson. E eu lembro que em 2020, que foi um dos maiores desempenhos dele, assim, foi nesse setor, né? Ele estava jogando por dentro, não estava? O Alisson, naquele ano, 2020 ou 2021, teve um ano que ele jogou mais centralizado. Acho que até no jogo quando eu estava no América, ele jogou e fez um 9 ali. Um falso 9. Foi, você entendeu? Um falso 9, 21. Tá? Então, é uma função que ele sabe exercer bem. E eu acho que se ele se conscientizar disso aí, ele vai produzir bastante, vai conseguir prolongar mais a carreira dele. Como o Ciel, como Marcelo Toscano, entendeu? Que eram jogadores que saía mais, que era de corredor ou era o meia, e hoje eles estão jogando mais perto do gol, né? Usando a qualidade técnica. Desde a final do estadual, Pisa, um dos jogadores que não tem ganhado mais tantas oportunidades no seu comando foi o Ezequiel, né? O Ezequiel, lateral direito. Chegou o Lucas Mota, que hoje está sendo titular, tem o Matheus Rocha também, tem o Rian, que é o garoto da base que deve ser emprestado.
mas o Ezequiel, que foi titular naquelas partidas já final, hoje não performa mais na sua equipe. Queria saber o que foi que aconteceu com o Ezequiel, se ele ainda segue nos seus planos, nos planos do ABC, ou se não segue mais também o Ezequiel nos planos do treinador Evaristo Pisa. O Ezequiel vinha jogando e quando foi feita uma conversa pós-estadual, ia fazer uma reformulação na questão técnica, né, orçamentária, entendeu? Então, algumas decisões iam ser tomadas. Para chegar de alguns jogadores, a gente precisava tirar alguns para equilibrar a folha, né, e poder potencializar. E dentro de algumas situações e clínicas também, alguns jogadores que vinham de lesão, que estavam atuando pouco, questão do Madison, com a flacite plantar, o Ezequiel que vem num valor um pouco maior ali, a gente vai precisar dar uma equilibrada na folha, porque a gente perdeu os objetivos do ano, né, em termos de orçamento. Perdeu a Copa do Nordeste, perdeu a Copa do Brasil. Você não sendo campeão, você perdeu o dinheiro da Copa do Nordeste do ano seguinte. Se você consegue trazer o título, você conseguiu uma antecipação desse valor. E vamos analisar sobre tal. O Ezequiel é um jogador que foi contratado para nos dar, né, uma resposta no setor, só que foi um investimento alto. Ele é um jogador que tem mercado, que às vezes a gente conseguir colocá-lo numa Série B, a gente consegue abaixar um pouco e trazer outras peças. Então foi uma decisão que ele tomou, vamos trazer o Lucas Mota. Tem o Rocha, o Ezequiel está aí, tem um menino, o Rian. E o desenvolvimento da mudança. Só que não houve a mudança. Então o Ezequiel está aí, como outros estão aí. O Jefferson saiu agora, o Mato saiu, o Brizuela, eles estão treinando. Eu posso utilizá-lo, certo? Agora é eu entender. O momento de utilizar é agora, não é agora. O Mota entrou, tem o Rocha, o Ezequiel volta. É mais ou menos o que aconteceu com o Wendel. O Wendel estava numa lista de saída, aí Manuel machucou, eu fiz um jogo amistoso contra o Santa Cruz, pus o Wendel na lateral, me agradou, os treinamentos do Wendel está sendo legal, eu gostei da entrada dele lá contra o Botafogo, então o cara está aqui, ele está à disposição. A mesma coisa acontece no caso do Ezequiel. Ele estando aí apto, aí compete a semana o treino. Vou usar o Ezequiel, porque ele está à disposição. Como não houve a saída, ele está à disposição. E tem minha confiança, é um jogador que o histórico dele mostra isso. É um jogador que jogou coisa grande, entendeu? Camisas grandes, capitão, títulos de Copa do Brasil. É que foi uma ideia que foi tomada ali, que ia aguardar alguma situação para ele sair para uma situação maior, né? E como não houve, está à disposição.